Paulo e Estevão. Segunda parte, capítulo 10. Ao encontro do Mestre. Dois meses hão decorrido após a festa hedionda e o movimento das prisões aumenta dia a dia. Esperam-se grandes comemorações. Alguns edifícios nobres do Palatino, reconstruídos em linhas sóbrias e elegantes, reclamam homenagens dos poderes públicos. As obras de reedificação do grande circo estão adiantadíssimas. É imprescindível programar festejos condignos. Para esse fim, os cárceres estão repletos. Não faltam figurantes para cenas trágicas. Projetam-se naumaquias pitorescas, bem como caçadas humanas no circo, em cuja arena serão igualmente representadas peças famosas de sabor mitológico. Os cristãos oram, sofrem, esperam. Certa noite, Paulo dirige aos irmãos a palavra afetuosa no comentário do Evangelho de Jesus. Seus conceitos parecem mais que nunca divinamente inspirados. As brisas da madrugada penetram a caverna mortuária que se ilumina de algumas tochas bruxuleantes. O recinto está repleto de mulheres e crianças, ao lado de muitos homens embuçados. Depois da pregação comovedora, ouvida por todos, com os olhos molhados de lágrimas, o ex-tecelão de Tarso discursa solícito. Sim, irmãos, Deus é mais belo nos dias trágicos. Quando as sombras ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. Nestes dias de sofrimento e morte, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, lembremos Jesus no madeiro infamante. A cruz tem para nós outros uma divina mensagem. Não desdenhemos o testemunho sagrado, quando o Mestre, não obstante imáculo, só alcançou neste mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis. Fortalecemo-nos na ideia de que seu reino ainda não é deste mundo. Alcemos o espírito à esfera do seu amor imortal. A cidade dos cristãos não está na terra. Ela não poderia ser a Jerusalém que crucificou o enviado divino, nem a Roma que se compraz em derramar o sangue dos mártires. Neste mundo, estamos em uma frente de combate incruento, trabalhando pelo triunfo eterno da paz do Senhor. Não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Da cidade indestrutível da nossa fé, Jesus nos contempla e balsamiza o coração. Caminhamos ao seu encontro através do suplício e das perplexidades dolorosas. Ele ascendeu ao Pai do cimo do Calvário. Nós,
e seguiremos as pegadas, aceitando com humildade os sofrimentos que, por seu amor, nos forem reservados. O auditório parece estático, ouvindo as palavras proféticas do apóstolo. Entre as lajes frias e impassíveis, os irmãos na fé sentem-se mais unidos entre si. Em todos os olhares cintila a certeza da vitória espiritual. Nestas expressões de dor e de esperanças, há o tácito compromisso de seguir o crucificado até ao seu reino de luz. O orador faz uma pausa, sentindo-se dominado por estranhas comoções. Nesse instante inesquecível, um magote de guardas rompe afoito no recinto. O centurião Volúnio, à testa da patrulha armada, faz intimações em alta voz, enquanto os crentes pacíficos estarrecem surpresos. Em nome de César, brada o preposto imperial, exultando de contentamento, e ordenando aos soldados que fechem o círculo em torno dos cristãos indefesos, continua gritando de modo espetacular. E que ninguém fuja, quem o tentar morre como um cão. Apoiando-se a forte cajado, pois nesta noite não tivera companhia de Lucas, Paulo, ereto, evidenciando sua energia moral, exclama firmemente: E quem vos disse que fugiríamos? Ignorais porventura que os cristãos conhecem o Mestre a quem servem? Sois emissário de um príncipe do mundo, que estes sepulcros esperam, mas nós somos trabalhadores do Salvador, magnânimo e imortal. Volúnio fita-o surpreso. Quem será este velho cheio de energia e combatividade? Apesar da admiração que lhe inspira, o centurião manifesta seu desagrado num sorriso de ironia. Medindo o ex-rabino de alto a baixo, com olhar de profundo desprezo, acrescenta: Atentem bem no que aqui dizem e fazem. E depois de uma gargalhada, dirige-se a Paulo com insolência. Como ousas afrontar a autoridade de Augusto? Devem existir, de fato, diferenças singulares entre o imperador e o crucificado de Jerusalém. Não sei onde estaria seu poder de salvação para deixar suas vítimas ao abandono, no fundo dos cárceres ou nos postos do martírio. Estas palavras são pontilhadas de mordaz ironia, mas o apóstolo responde com a mesma nobreza de convicção. Enganai-vos, centurião. As diferenças são apreciáveis. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Os administradores romanos, impensadamente, poderão inventar crueldades, mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte das bênçãos. A resposta produz grande sensação no auditório. Os cristãos parecem mais calmos e confiantes. Os soldados não ocultam a enorme impressão que os domina. O centurião, embora reconhecendo o desassombro deste espírito varonil, não quer parecer fraco aos olhos dos subalternos e exclama irritado: Vamos, Lucílio, 3 bastonadas neste velho atrevido. O nomeado avança para o apóstolo impassível. Ante a admiração silenciosa dos presentes, o bastão zune no ar.
bate em cheio no rosto do apóstolo que, nem por isso, se altera. As 3 pancadas são rápidas. No entanto, um filete de sangue lhe escorre da face dilacerada. O ex-rabino, a quem haviam tomado o cajado de apoio, mantém-se de pé com certa dificuldade, mas sem trair o bom ânimo que lhe caracteriza a alma enérgica. Fixa os verdugos com firmeza e sentencia: Não podeis ferir senão o corpo. Podereis amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça, mas as minhas convicções são intangíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Diante de tanta serenidade, Volúnio quase recua aterrado. Não pode compreender esta energia moral que se lhe depara aos olhos cheios de espanto. Começa a acreditar que os cristãos desprotegidos e anônimos retêm um poder que a sua inteligência não logra atingir. Impressionando-se com semelhante resistência, organiza à pressa as filas dos pobres perseguidos que, humildes, obedecem sem vacilar. O velho apóstolo Tarsense toma lugar entre os prisioneiros, sem trair o mínimo gesto de enfado ou rebeldia. Observando atentamente a conduta dos guardas, exclama, quando se desloca o bloco de vítimas e verdugos ao primeiro contato com o relento frio da madrugada: Exigimos o máximo respeito para com as mulheres e crianças. Ninguém ousa responder à observação, articulada em tom grave de advertência. O próprio Volúnio parece obedecer inconscientemente às admoestações daquele homem de fé poderosa e invencível. O grupo marcha em silêncio, atravessando as estradas desertas, chegando à prisão mamertina, quando listam o horizonte os primeiros clarões da aurora. Atirados previamente num pátio escuro, até serem alojados individualmente nas divisões gradeadas e infectas, os discípulos do Senhor aproveitam esses rápidos momentos para conforto mútuo, para trocarem ideias e conselhos edificantes. Paulo de Tarso, todavia, não descansa. Solicita audiência ao administrador da prisão, prerrogativa conferida ao seu título de cidadania romana, sendo prestes atendido. Expõe sua doutrina sem rebuços e, impressionando a autoridade com seu verbo fluente e sedutor, encarece as providências atinentes ao seu caso, pedindo a presença de vários amigos, como Acácio Domício e outros, para deporem no concernente à sua conduta e antecedentes honestos. O administrador vacila na resolução a tomar. Tem ordens terminantes de recolher ao cárcere todos os componentes de assembleias que se filiem à crença perseguida e execrada. No entanto, as determinações de ordem superior contêm certas restrições no sentido de preservar, de algum modo, os humildes, os da plebe, aos quais a corte oferece recursos de liberdade, caso prestem juramento a Júpiter, abjurando a Cristo Jesus. Examinando os títulos de Paulo e conhecendo, através de seus informes verbais, as prestigiosas relações de que pode dispor nos círculos romanos, o chefe da prisão mamertina resolve consultar Acácio Domício sobre as providências cabíveis no caso. Chamado ao estudo da questão, o amigo do apóstolo comparece solícito
procura falar com o prisioneiro depois de longa entrevista com o diretor da prisão. Domício explica ao benfeitor que a situação é muito grave, que o prefeito dos pretorianos está investido de plenos poderes para dirigir a campanha como melhor entenda, que toda prudência é indispensável e que, como último recurso, só resta um apelo à magnanimidade do imperador, perante quem o apóstolo deve comparecer para defender-se pessoalmente, caso seja deferida a petição apresentada a César naquele mesmo dia. Ouvindo estas ponderações, o ex-rabino recorda que uma noite, em meio à tempestade entre a Grécia e a ilha de Malta, ouvira a voz profética de um mensageiro de Jesus, que lhe anunciava o comparecimento perante César, sem esclarecer os motivos do evento. Não será este o momento previsto? Milhares de irmãos estão presos ou em extrema desolação. Acusados de incendiários, não haviam encontrado uma voz firme e resoluta que lhes advogasse a causa com precioso desassombro. Percebe em Acácio a preocupação pela sua liberdade, mas, por trás das insinuações delicadas, há um convite discreto para que oculte a sua fé perante o imperador na hipótese de ser admitido à real entrevista. Compreende os receios do amigo, mas intimamente deseja alcançar a audiência de Nero, a fim de esclarecê-lo quanto aos sublimes princípios do cristianismo. Constitui-se-ia advogado dos irmãos perseguidos e desditosos. Afrontaria de face a tirania ovante, clamaria pela retificação do seu ato injusto. Se fosse novamente preso, voltaria ao cárcere com a consciência edificada no cumprimento de um sagrado dever. Depois de rápida meditação sobre a conveniência do recurso que lhe parece providencial, insiste com Domício para que o patrocine com os empenhos ao seu alcance. O amigo do apóstolo multiplica atividades pessoais para alcançar os fins em vista. Valendo-se do prestígio de todos os que vivem em condições de subalternidade junto do imperador, consegue a desejada audiência para que Paulo de Tarso se defenda, como convém, no apelo direto à autoridade de Augusto. No dia aprazado, é conduzido entre guardas à presença de Nero, que o recebe curioso num vasto salão onde costuma reunir os favoritos ociosos da sua corte criminosa e excêntrica. Interessa-lhe a personalidade do ex-rabino. Quer conhecer o homem que mobilizara grande número de seus íntimos para apoiar-lhe o recurso. A presença do apóstolo dos gentios causa-lhe enorme decepção. Que valor pode ter aquele velho, insignificante franzino? Ao lado de Tigelino e de outros conselheiros perversos, fixa ironicamente a figura de Paulo. Era incrível tamanho interesse em torno de uma criatura tão vulgar. Quando se dispõe a recambiá-lo à prisão sem lhe ouvir o apelo, um dos áulicos lembra que seria conveniente facultar-lhe a palavra, para que se lhe aferisse a indigência mental. Nero, que jamais perdia a ocasião de ostentar suas presunções artísticas, considera o alvitre bem apresentado e ordena ao prisioneiro que fale à vontade. Ladeado por 2 guardas, um inspirado pregador do Evangelho levanta a fronte cheia de nobreza, fita César e os companheiros do seu séquito leviano e começa resoluto. Imperador dos romanos,
Compreendo a grandeza desta hora em que vos falo, apelando para os vossos sentimentos de generosidade e justiça. Não me dirijo aqui a um homem falível, a uma personalidade humana simplesmente, mas ao administrador que deve ser consciencioso e justo, ao maior dos príncipes do mundo e que, antes de tomar o cetro e a coroa do império imenso, deve considerar-se o pai magnânimo de milhões de criaturas. As palavras do velho apóstolo ecoam no recinto com o caráter de uma profunda revelação. O imperador fixa-o admirado e enternecido. Seu temperamento caprichoso é sensível às referências pessoais, onde predominem as imagens brilhantes. Percebendo que se impunha ao reduzido auditório, convertido de Damasco prossegue mais corajoso. Confiando em vossa longanimidade, pleiteei esta hora inesquecível, a fim de apelar para o vosso coração, não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres ou sucumbem nos círculos do martírio. Falo aqui em nome dessa multidão incontável de sofredores, perseguida com requintes de crueldade por favoritos de vossa corte, que deveria ser constituída de homens íntegros e humanitários. Acaso não chegaram aos vossos ouvidos os lamentos angustiosos da viuvez, da velhice e da orfandade? Ó Augusto imperante do trono de Cláudio, sabei que uma onda de perversidade e de crimes odiosos varre os bairros da cidade imperial, arrancando soluços dolorosos aos vossos tutelados miserandos. Ao lado da vossa atividade governamental, por certo, rastejam víboras venenosas que é necessário extirpar, a bem da tranquilidade do trabalho honesto do vosso povo. Esses cooperadores perversos desviam vossos esforços do caminho reto, espalham terror entre as classes desfavorecidas da sorte, ameaçam os mais infelizes. São eles os acusadores dos prosélitos de uma doutrina de amor e redenção. Não acrediteis no embuste dos seus conselhos que resumam crueldade. Ninguém trabalhou talvez quanto os cristãos no socorro às vítimas do incêndio voraginoso. Enquanto os patrícios ilustres fugiam de Roma desolada, enquanto os mais tímidos se recolhiam aos lugares mais abrigados de perigo, os discípulos de Jesus percorriam os quarteirões em chamas, aliviando as vítimas infortunadas. Alguns imolaram a vida ao altruísmo dignificador. E por fim vede, os trabalhadores sinceros do Cristo foram recompensados com a peste de autores do crime hediondo, de caluniadores sem entranhas. Acaso não vos doeu a consciência ao endossardes tão infames alegações à revelia de uma sindicância imparcial e rigorosa? No efervilhar das calúnias não vi surgir uma voz que vos esclarecesse. Admito que participais certamente de tão trágicas ilusões, porque não creio no desvirtuamento da vossa autoridade, reservada às melhores resoluções em favor do império. É por isso, ó imperador dos romanos, que reconhecendo o grandioso poder enfeixado em vossas mãos, ouso levantar minha voz para esclarecer-vos. Atentai para a extensão gloriosa de vossos deveres. Não vos entregueis à sanha de políticos inconscientes e cruéis. Lembrai-vos de que, numa vida mais elevada que essa, ser-vos-ão pedidas contas de vossa conduta nos atos públicos. Não alimenteis a pretensão de que vosso cetro seja eterno. Sois mandatário de um Senhor poderoso que reside nos céus. Para vos convencerdes da singularidade de semelhante situação, volvei um olhar apenas ao passado brumoso, onde os vossos antecessores, em vossos palácios faustosos, perambularam guerreiros triunfantes, reis improvisados,
herdeiros vaidosos de suas tradições. Onde estão eles? A história nos conta que chegaram ao trono com os aplausos delirantes das multidões. Vinham soberbos, ostentando magnificências nos carros do triunfo, decretando a morte dos inimigos, adornando-se com os despojos sangrentos das vítimas. Entretanto, bastou um sopro para que resvalassem do esplendor do trono para a escuridão do sepulcro. Uns partiam pelas consequências fatais dos próprios excessos destruidores. Outros, assassinados pelos filhos da revolta e do desespero. Recordando semelhante situação, não desejo transformar o culto da vida em culto da morte, mas demonstrar que a fortuna suprema do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Por todas essas razões, apelo para a vossa magnanimidade, não só por mim, como por todos os correligionários, que gemem à sombra dos cárceres, esperando o gradil da morte. Observando-se longa pausa no verbo eloquente do orador, pode-se ver a estranha sensação que a sua palavra ha causado. Nero está lívido. Tigelino, profundamente irritado, procura um recurso para insinuar-se com alguma observação menos digna a respeito do postulante. As raras cortesãs presentes não disfarçam a indizível comoção que lhes abala o sistema nervoso. Os amigos do prefeito dos pretorianos mostram-se indignados, rubros de cólera. Depois de ouvir um áulico, o imperador ordena que o apelante se conserve em silêncio, até que se possa tomar as primeiras deliberações. Estavam todos surpreendidos. Não se podia esperar de um velho franzino e doente tamanho poder de persuasão, um desassombro que raiava pela loucura, segundo as noções do patriciado. Por muito menos, velhos e probos conselheiros da corte haviam alcançado o exílio ou a sentença de morte. O filho de Agripina parece estar abalado. Não mais assenta no olho a impertinente Esmeralda, à guisa de monóculo. Tem a impressão de haver escutado sinistros vaticínios. Entrega-se automaticamente aos seus gestos característicos quando impressionado e nervoso. As advertências do apóstolo penetram-lhe o coração, suas palavras parecem ecoar-lhe nos ouvidos para sempre. Tigelino percebe a delicadeza da situação e aproxima-se. Divino! Exclama o prefeito dos pretorianos em atitude servil, a voz quase imperceptível. Se quiserdes, o atrevido poderá morrer aqui mesmo, ainda hoje. Não. Redargue Nero comovido. Este homem é dos mais perigosos que tenho encontrado. Ninguém, como ele, ousou comentar a presente situação nesses termos. Vejo, por detrás da sua palavra, muitos vultos talvez eminentes, que, conjugando valores, poderiam fazer-me grande mal. Concordo, diz o outro hesitante em voz muito baixa. Assim, pois, continua o imperador prudentemente, é preciso parecer magnânimo e sagaz. Dar-lhe-ei o perdão por agora, recomendando que não se afaste da cidade, até que se esclareça de tudo a situação dos seguidores do cristianismo. Tigelino escuta com um sorriso ansioso, enquanto o filho de Agripina remata em voz sumida. Mas,
vigiará seus menores passos, mantê-lo-ás em custódia oculta, e quando vier a festividade da reconstrução do grande cerco, aproveitaremos a oportunidade para despachá-lo a lugar distante, onde deverá desaparecer para sempre. O odioso prefeito sorri e acentua. Ninguém resolveria melhor o intricado problema. Terminada a breve conversação, imperceptível aos demais, Nero declara, com enorme surpresa dos palacianos, conceder ao apelante a liberdade que pleiteava em sua primeira defesa, mas reserva o ato de absolvição para quando se apure definitivamente a responsabilidade dos cristãos. Destarte, o defensor do cristianismo, pode permanecer em Roma à vontade, submetendo-se, contudo, ao compromisso de não se ausentar da sede do império até que seu caso pessoal seja bastantemente esclarecido. O prefeito dos pretorianos lavra a sentença em pergaminho. Paulo de Tarso, por sua vez, está confortado e radiante. O caviloso monarca parece-lhe menos mal, digno de amizade e reconhecimento. Sente-se possuído de grande alegria, por isso que os resultados da sua primeira defesa são de molde a proporcionar nova esperança aos seus irmãos na fé. Paulo retorna ao cárcere, ficando o administrador notificado das últimas disposições a seu respeito. Só então lhe dão a liberdade. Assaz esperançado, procura os amigos, mas, por toda parte, só encontra desoladoras notícias. A maioria dos colaboradores mais íntimos e prestimosos hão desaparecido, presos ou mortos. Muitos hão debandado, temerosos do extremo sacrifício. Por fim, sempre tem a satisfação de reencontrar Lucas. O piedoso médico informa-o dos acontecimentos dolorosos e trágicos que se repetem diariamente. Ignorando que um guarda o segue de longe para lhe situar a nova residência, Paulo, acompanhado do amigo, atinge uma casa pobre nas proximidades da Porta Capena. Necessitando repousar e fortalecer o corpo debilitado, o velho pregador procura 2 generosos irmãos, que o recebem com imensa alegria. Trata-se de Lino e Cláudia, dedicados servidores de Jesus. O apóstolo dos gentios instala-se no lar pobre, com a obrigação de comparecer à prisão mamertina de 3 em 3 dias, até que se aclare a situação de modo definitivo. Não obstante o consolo de que se sente possuído, o venerável amigo do gentilismo experimenta singulares presságios. Surpreende-se a refletir no coroamento da carreira apostólica, como se nada mais lhe restasse, senão morrer por Jesus. Combate tais pensamentos no propósito de continuar propugnando pela difusão dos ensinamentos evangélicos. Não mais pôde encaminhar-se à pregação das catacumbas, dada a prostração física, mas vale-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas para as epístolas que julga necessárias,
Nessas, inclui-se a derradeira carta que escreve a Timóteo, aproveitando 2 amigos que partem para a Ásia. Paulo escreve esse último documento ao discípulo muito amado, tomando-se de singulares emoções que lhe enchem os olhos de lágrimas abundantes. Sua alma generosa deseja confiar ao filho de Eunice as últimas disposições, mas luta consigo mesmo, de modo a não se dar por vencido. O ex-rabino, ao traçar conceitos afetuosos, sente-se, qual discípulo, chamado a esferas mais altas, sem poder furtar-se à condição de homem, que não deseja capitular na luta. Ao mesmo tempo que confia a Timóteo a convicção de haver terminado a carreira, pede-lhe que envie a ampla capa de couro deixada em Troade, em casa de Carpo, visto necessitar de agasalho para o corpo abatido. Enquanto lhe envia as últimas impressões, cheias de prudência e carinho, roga os seus bons ofícios para que João Marcos venha à sede do Império, a fim de auxiliá-lo no serviço apostólico. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente: Só Lucas está comigo. O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte como um flabelo de asas que arejassem de leve. Brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido. Nesse ponto da carta, recobra novo ânimo e volta a demonstrar decisão de luta, terminando com as recomendações atinentes às necessidades da vida material, aos seus labores evangélicos. Paulo de Tarso, entretanto, entrega a missiva a Lucas para expedi-la, sem conseguir disfarçar os seus lúgubres pressentimentos. Em vão, o carinhoso médico e devotado amigo procura desfazer aquelas apreensões. Debalde, Lino e Cláudia tentam distraí-lo. Embora não abandone os trabalhos condizentes com a nova situação, o velho apóstolo mergulha-se em profundas meditações, das quais apenas se forra para atender às necessidades triviais. Efetivamente, decorridas algumas semanas após a carta a Timóteo, um grupo armado visita a residência de Lino, depois de meia-noite, na véspera das grandes festividades com que a administração pública deseja assinalar a reconstrução do grande circo. O dono da casa, a esposa e Paulo de Tarso são presos, escapando Lucas pelo fato de pernoitar em outra parte. As 3 vítimas são conduzidas a um cárcere do Monte Esquilino, dando provas de poderosa fé em face do martírio que começa. O apóstolo é atirado a uma cela escura e incomunicável. Os próprios soldados se intimidam da sua coragem. Ao despedir-se de Lino e sua mulher, enquanto estas se desfaz em lágrimas, o valoroso pregador abraça-os, dizendo: Tenhamos coragem. Esta deve ser a última vez que nos saudamos com os olhos materiais. Mas havemos de avistar-nos no reino do Cristo. O poder tirânico de César não atinge senão o corpo miserável.
em virtude de ordem expressa de Tigelino, o prisioneiro fica insulado de todos os companheiros. Na escuridão do cárcere, que mais se assemelha a uma cova úmida, dá um balanço retrospectivo em todas as atividades de sua vida, entregando-se a Jesus, inteiramente confiado na sua divina misericórdia. Deseja sinceramente permanecer junto dos irmãos que, por certo, se destinam aos espetáculos nefandos do dia imediato, esperando com eles comungar a hóstia dos martírios quando chegue a hora extrema. Não pôde dormir a considerar as horas transcorridas desde o momento da prisão e conclui que o dia do sacrifício estaria iminente. Nenhuma réstia de luz penetra o cubículo infecto e acanhado. Percebe somente vagos rumores longínquos que lhe dão ideia da aglomeração popular nas vias públicas. As horas passam em expectativas que parecem intermináveis. Depois de angustioso cansaço, consegue algumas horas de sono. Acorda mais tarde, já incapacitado de calcular as horas decorridas. Tem sede e fome, mas ora com fervor, sentindo que fluem brandas consolações para sua alma, das fontes da providência invisível. No fundo, está preocupado com a situação dos companheiros. Guarda o informado de que enorme contingente de cristãos seria levado ao circo e ele sofria por não ter sido chamado a perecer com os irmãos na arena do martírio, por amor a Jesus. Mergulhado nestas reflexões, não tarda a sentir que alguém abre cautelosamente a porta da enxovia. Conduzido ao exterior, o ex-rabino defronta 6 homens armados que o aguardam junto de um veículo de regulares proporções. Ao longe, no horizonte pontilhado de estrelas, delineiam-se os tons maravilhosos da madrugada próxima. O apóstolo, silencioso, obedece à escolta. Atam-lhe as mãos calejadas, brutalmente, com grosseiras cordas. Um vigilante noturno, visivelmente embriagado, aproxima-se e escarra-lhe na face. O ex-rabino recorda os sofrimentos de Jesus e recebe um insulto sem revelar o mínimo gesto de amor próprio ofendido. Mais uma ordem toma lugar no veículo junto dos 6 homens armados que o observam admirados de tanta serenidade e coragem. Os cavalos trotam lépidos, como se quisessem atenuar a friagem úmida da manhã. Chegados aos cemitérios que se enfileiram ao longo da Via Ápia, as sombras noturnas se desfazem quase completamente, auspiciando um dia de sol radioso. O militar que chefia a escolta manda parar o carro e, fazendo descer o prisioneiro, diz-lhe, hesitante: o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordena que fosseis sacrificado no dia imediato ao da morte dos cristãos, votados às comemorações do circo realizadas ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo os últimos minutos. Calmo,
olhos brilhantes e mãos amarradas, Paulo de Tarso, mudo até então, exclama, surpreendendo os verdugos com a sua majestosa serenidade: ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhe podem aniquilar o corpo. Não julgueis que vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que, vivendo esses fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna, com meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e Tigelino. A patrulha sinistra estarrece de assombro. Essa energia moral, no momento supremo, é de molde a abalar os mais fortes. Percebendo a surpresa geral e cioso do seu mandato, o chefe da escolta toma a iniciativa do sacrifício. Os demais companheiros parecem desorientados, nervosos, trêmulos. O inflexível preposto de Tigelino, porém, ordena ao prisioneiro que desce 20 passos à frente. Paulo de Tarso caminha serenamente, embora, no íntimo, se recomendasse a Jesus, compreendendo a necessidade de amparo espiritual para o testemunho supremo. Ao chegar no local indicado, o secaz de Tigelino desembainha a espada, mas nesse instante treme-lhe a mão, fixando a vítima, e fala-lhe em tom quase imperceptível: lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Paulo de Tarso, erguendo a fronte, quando lhe seja possível, responde sem hesitar: não sou digno de lástima. Tendes antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função da vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. O algoz continua a fitá-lo com assombro e Paulo, notando a tremura com que ele empunha a espada, concita resoluto: não tremais, cumpri vosso dever até ao fim. Um golpe violento fende-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça, que se nevara aos sofrimentos do mundo. Paulo de Tarso cai redondamente, sem articular uma palavra. O corpo, ao quebrado, embola-se no solo, como um despojo horrendo e inútil. O sangue jorra em golfões, nas últimas contrações da agonia rápida.
enquanto a expedição regressa penosamente, muda dentro da luz matinal e triunfante. O valoroso discípulo do Evangelho sente a angústia das derradeiras repercussões físicas. Mas, aos poucos, experimenta uma sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solícitas parecem tocá-lo de leve, como se arrancassem, tão só nesse contato divino, as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verifica que o transportam a local distante e pensa que amigos generosos desejam assisti-lo em lugar mais conveniente para que não lhe falte a doce consolação da morte tranquila. Depois de alguns minutos, as dores hão desaparecido por completo. Guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga, experimenta a carícia das brisas matinais que passam em lufadas frescas. Tenta levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem. Impossível! Sente-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reúne as energias mentais, como lhe é possível, e ora, suplicando a Jesus permita o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo, a falta de visão deixa-o submerso em angustiosa expectativa. Recorda os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembra o carinho fraternal de Ananias e chora ao influxo daquelas singulares reminiscências. Depois de grande esforço, consegue levantar-se e reflete que o homem precisa servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. É aí que ouve passos de alguém que se aproxima de leve. Ocorre-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Pergunta como fizera outrora naquele lance inovidável. Irmão Paulo? Começa a dizer o recém-chegado. Mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem amada, interrompe-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível: Ananias! Ananias! E cai de joelhos em pranto convulsivo. Sim, sou eu, diz a veneranda entidade, pousando a mão luminosa em sua fronte. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concede-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te! Já vencestes os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. O apóstolo levanta-se afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando à destra, nos seus olhos apagados, exclama com carinho:
Vê novamente, em nome de Jesus, desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, o devotado trabalhador do Evangelho reconhece as maravilhas que Deus reserva aos seus cooperadores no mundo cheio de sombras. Tomado de espanto, identifica a paisagem que o rodeia. Não longe estão as catacumbas da Via Ápia. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham seus despojos sangrentos. Sente-se jovem e feliz. Compreende agora a grandeza do corpo espiritual, num ambiente estranho aos organismos da terra. Suas mãos estão sem rugas, a epiderme sem cicatrizes. Tem a impressão de haver sorvido um misterioso elixir de juventude. Uma túnica de alvura resplandecente envolve-o em graciosas ondulações. Mal despertara do seu deslumbramento, quando alguém lhe bate levemente no ombro. É Gamaliel, que lhe traz um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sente-se o mais ditoso dos seres. Abraçando-se ao velho mestre e a Ananias, num gesto de ternura, exclama entre lágrimas: Só Jesus me poderia conceder alegria igual a esta? Mal acabara de o dizer, começam a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vêm trazer as boas-vindas ao transpor os umbrais da eternidade. Os deslumbramentos do apóstolo sucedem-se ininterruptos, como se ficassem em Roma à sua espera. Todos os mártires das festividades da véspera chegam cantando nas proximidades das catacumbas. Todos querem abraçar o generoso discípulo, oscular-lhe as mãos. Nesse interim, dando a impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouve-se uma cariciosa melodia, acompanhada de vozes argentinas que devem ser angélicas. Surpreendido com a beleza da composição,
para suas possibilidades espirituais. De mais alto continuam fluindo harmonias de sublimada beleza. São hinos que exaltam a ventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo deseja imprimir à divina excursão o sabor de suas reminiscências. Para esse fim, o grupo segue ao longo da Via Ápia até Arícia, onde se desvia em direção a Puzoles, em cuja igreja se detém em preces por alguns minutos de ventura inigualável. Daí, a caravana espiritual demanda a ilha de Malta, transpondo-se em seguida para Peloponeso, onde Paulo se extasia na contemplação de Corinto, dando curso a recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraternal, os componentes da caravana acompanham o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibram no coração. Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade e Éfeso são pontos nos quais o apóstolo estaciona demoradamente, orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas de Panfilha e da Cilícia, entram na Palestina, tomados de júbilo e sagrado respeito. Em todos os caminhos, incorporam-se emissários e trabalhadores do Cristo. Paulo não consegue avaliar a alegria da chegada a Jerusalém sob o prodigioso azul do crepúsculo. Obedecendo ao alvitre de Ananias, reúnem-se no cimo do Calvário e ali cantam hinos de esperanças e de luz. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelha-se e eleva a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros redimidos recolhem-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procura exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenha-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular. Como se houvera rasgado a imensurável umbela azul, surge na amplidão do espaço uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximam radiantes. O mestre está no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe foge no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantam-se. Ela toma-lhe delicadas mãos num assomo com efusão. Paulo quer lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhe as mãos no seu arrobo de ventura, mas, qual criança dócil, que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procura o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorri
indulgente e carinhoso, e fala: sim, Paulo, ser feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguem as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, Jerusalém contempla, embevecida, o dilúculo vespertino, esperando o luar que não tardaria com seus primeiros clarões. Terminamos aqui a narrativa desta obra. Deixamos aqui o nosso tributo de gratidão a esse grande irmão, Paulo de Tarso, e que um dia, quiçá, possa ele nos receber também, após os nossos testemunhos, nas paragens dos redimidos. E que possamos juntos saudar o Cristo. Ave Jesus, Deus seja conosco.